chevalier, l'éclat de ton armure, comme un soleil attire tous les yeux. Ta loyauté, ton âme toute pure, nous ont conquis et nous voici joyeux. Saint-Georges guide-nous sur la route claire et belle. Saint-Georges guide-nous, en nous ferme prêt à tout. Garde à nos yeux le charme d'un sourire, quand nous souffrons au plein de notre effort. Et laissons-nous s'aimer à nos martyrs. Tiens nos cœurs droits, quand faibliront nos corps. Saint-Georges guide-nous sur la route claire et belle. Saint-Georges guide-nous, en nous ferme prêt à tout. Ô grand vainqueur de ton séjour de gloire, assiste-nous quand ici nous luttons. Conduis nos pas aux routes de victoire. Jusqu'à la mort, s'il faut, nous te suivrons. Saint-Georges guide-nous sur la route claire et belle. Saint-Georges guide-nous, en nous ferme prêt à tout. A todos que agora me escutam, bom dia. Iniciamos agora o segundo episódio da série Solaris. Neste programa, eu pretendo falar não, como eu havia dito no último episódio, sobre grandes homens que se inspiraram em grandes histórias, grandes contos, grandes heróis e grandes conquistadores, mas sobre os homens que se inspiraram na moral e nos ideais deturpados e corrompidos e assim destruíram povos, países, nações, continentes, o mundo inteiro. E eu não vejo motivo também para somente dizer da destruição. Não é sobre isso que eu quero falar aqui. Mas também dar uma sugestão de como sair disso, desse ciclo vicioso que mata a alma dos homens, seu espírito, seu intelecto, sua imaginação, dos homens que hoje estão rodeados pela decadência, mostrar para eles um caminho de luz, para onde possam sair disso. Além disso, também não vale nem um pouco a pena eu tratar disso num contexto que seja distante da maior parte dos meus ouvintes, que eu sei que boa parte hoje se encontra no Brasil. Eu sei também que tem alguns em Portugal, que vão me entender porque eu falo português. E eu duvido muito que qualquer um em qualquer outra língua esteja escutando isso agora. Então eu pretendo também abordar minimamente o Império do Brasil nesse contexto e mostrar como que o que vivemos hoje não é de nenhuma maneira não ligado à Revolução Francesa, à deturpação da moral, dos valores e de qualquer virtude heróica que um dia tivemos. Antes também eu preciso retomar da onde eu parei. Caso você esteja ouvindo esse episódio pela primeira vez e não tenha ouvido o primeiro, eu peço que ouça o primeiro antes, para que você tenha toda a contextualização do que eu vou falar aqui. Esse episódio é um episódio por si, não é uma mera continuação, não é um episódio 1 parte 2, mas é um episódio por si. Porém, se você quiser entender do que eu estou falando aqui, do início ao fim, escute o primeiro episódio, que com toda honestidade, com toda humildade, eu creio que ficou muito bom. Começamos então falando de Hércules e dos gregos antigos que olhavam para as estrelas e procuravam nelas histórias. Olhava para a estrela violenta e via um escorpião. Contava uma história a partir daquilo. Alguns dizem que os gregos simplesmente olhavam para as estrelas e viam nelas as qualidades e atrelavam histórias. Outros dizem que havia a história, eles olhavam para o céu e surgia uma estrela. E por conta disso, dessa nova estrela no céu, há uma história para ser contada. Como foi o caso do caranguejo que Hércules matou quando estava tentando matar a Hidra, que fez deste caranguejo morto uma constelação no céu, a constelação do caranguejo, ou melhor para os brasileiros, a constelação de Câncer, que se pode achar no céu. E a partir disso, olhava-se para as estrelas e contavam os feitos de Hércules. Hércules que foi um herói grego, filho de Zeus, que matou por engano sua família inteira quando Hera deixou ele louco por um curto espaço de tempo. Ele via monstros ao redor dele e pensou, ok, esse é o grande trabalho que eu devo fazer para tirar o rei injusto do meu reino. Então ele foi, matou os monstros, mas não eram monstros.
era uma família dele. Enquanto ele sofria na sua tristeza, ele soube que deveria fazer os trabalhos que o rei mandasse para se redimir. Então ele matou o leão de Nemeia com um estrangulamento de braço inteiro, que deu origem ao golpe que hoje é usado no jiu-jitsu, o mata-leão. Foi ao Hades, foi ao inferno, matou Cerberus, voltou e se redimiu totalmente de seus pecados. Também capturou os cavalos que comiam carne humana, que deram origem depois ao cavalo de Alexandre o Grande, Bucéfalos. E foi sob a luz de Hércules que Aquiles conquistou Troia. Quando eu tinha dito sobre Aquiles no último episódio, eu não foquei nos grandes feitos dele ou sobre na história dele em vida no completo. Mas eu foquei em sua educação. Quiron, que era um homem meio cavalo, meio homem, a parte de cima do seu corpo era de um homem e a parte de baixo de um cavalo, que simbolizava o homem que dominava os seus desejos. Porque se você quiser dominar um cavalo, você tem que ter calma, você tem que ter força e paz interior. Qualquer um que já subiu num cavalo sabe disso. Se você sentir medo, o cavalo vai sentir medo e vai querer te jogar para fora. Se você estiver seguro, firme, você domina o cavalo e domina os desejos. Isso é visto em São Jorge, por exemplo, quando ele tem um cavalo abaixo dos pés matando a serpente. É por conta disso. Ele é um homem que domina todas as vontades baixas, todas as vontades inferiores e consegue fazer com essa força vontades superiores. E Quiron, como eu já disse, é o arquétipo de professor. E ele guiou Aquiles por toda a sua jornada. Ensinou medicina, ensinou a cantar, ensinou a tocar instrumento. E ele não era somente um guerreiro, mas ele era um homem virtuoso. Era um homem culto, antes de tudo. E com culto, sim, eu quero dizer cultura. Era um homem cheio de cultura. O que tira da mente aquele pensamento que alguns têm em mente que, se eu for um homem culto, eu não posso ser um homem forte. Eu obrigatoriamente tenho que ser um homem fraco, porque eu não tenho tempo para treinar, só para estudar. Isso é uma total mentira. Se você pratica, em algum modo você vai se tornar forte e vai ser capaz de praticar o que você fala. E se você só se torna forte e não busca cultura, não busca saber para onde ir, você é cheio de potencialidade, mas você não vai para lugar nenhum. Ambos estagnam. E é isso que Aquiles nos ensinou, além de várias coisas. Que você deve ter a cultura e a força, e usar isso pelo bem superior. E é o que Quiron ensinou para ele também. Alexandre o Grande, posteriormente, descendente de Aquiles e Hércules por parte de pai e mãe, se inspirou em Alexandre o Grande na sua educação, teve Aristóteles do seu lado, que ensinou a ser virtuoso, o ensinou a lutar, ensinou também medicina, ensinou música e como isso tudo pode desenvolver na virtude do homem. E uma coisa interessante, é que eu não sei se eu também contei no outro episódio, é que nas expedições que Alexandre fazia pela Europa, era muito comum que ele trouxesse ervas, plantas exóticas e enviasse para Aristóteles. Porque antes de ser um filósofo, Aristóteles era um biólogo, pois a família toda dele era muito ligada às ciências naturais. Ele vinha de uma família de médicos e muito da filosofia dele é baseado na observação das ciências naturais. Tem aquela pintura que me foge agora o nome, eu não vou procurar, senão vou dar uma pausa muito grande no podcast. O autor, me esqueci o nome, porém é uma pintura que Platão aponta para o céu e Aristóteles para o chão, dando a entender que Aristóteles dizia que você podia achar a verdade observando o que está embaixo, observando a natureza, seus padrões, e assim reconhecer a verdade que se encontra no céu, enquanto Platão tinha a crença que você deveria olhar para o céu antes de tudo, reconhecer os arquétipos divinos, então olhar para baixo, pois tudo que está na terra antes veio do céu. Aristóteles sabia disso, mas antes ele olhava para a terra, então ele procurava ver o céu. Então, de certa maneira, Alexandre patrocinou a filosofia aristotélica.
que veio depois ter grande influência no cristianismo por conta de São Tomás de Aquino. E depois de conquistar todo mundo, conhecido pelo homem macedônio. Nasce então Júlio César, de outra estirpe, mas baseado totalmente nele. Tal como Alexandre, Júlio César tinha a crença que ele era descendente de Afrodite, porque ele era descendente de Enéas, o fundador de Roma, que tem a sua história contada na Eneida. Por conta disso, ele sabia que deveria fazer algo grandioso. Mesmo que sua família não fosse tão influente em Roma, ele levava muito essa questão de sua ascendência, de sua ancestralidade divina, para todas as missões que fazia. Ele sabia que Roma merecia um líder de estirpe divina. Pois se Enéas fundou Roma, ele deveria comandá-la novamente. Depois de muito tempo sem ter feito nenhum grande feito, ele encontrou uma estátua de Alexandre o Grande e teve uma reflexão, que eu contei também no último episódio, que Plutarco dizia que ele olhou para a estátua e chorou. Porque depois de 33 anos de vida, que era a idade de Júlio César quando viu a estátua, ele não tinha feito nenhum grande feito, nenhuma grande conquista. E Alexandre naquele ponto da vida tinha conquistado o mundo inteiro. Depois daquele dia que ele chorou, ele focou todas as forças de sua vida em seu Alexandre o Grande. Ele conseguiu ser. Cruzou o rio Rubicão, teve uma guerra civil com Pompeu, ganhou a guerra civil, Pompeu foi morto, César depois teve um caso com a Cleópatra, teve um filho com ela, e depois de ser assassinado por homens que ele confiava minimamente, não dá pra dizer que ele confiava totalmente porque ele sabia que eram opositores, mas como ele na juventude foi perseguido pelo imperador Sula, pelo ditador Sula, ele pensava, eu sofri tanto com a perseguição de Sula, eu não quero que esses homens sofram o mesmo que eu não quero ser o próximo Sula. Então César não perseguia esses opositores, mas deixavam lá. Infelizmente ele foi morto por estes. Porém seu legado foi continuado pelo seu sobrinho Augustus, que foi o primeiro imperador de Roma. Depois de muitos anos, cerca de 1790 anos depois, surge Napoleão. Eu pulei uma grande escala de tempo quando eu estava falando dessas figuras, porque entre Júlio César e Alexandre o Grande eu poderia ter citado muitos outros líderes de influência. Eu poderia ter citado Viriato, que era o líder militar dos lusitanos contra o Império Romano. Eu poderia ter citado Carlos Magno, que eu gosto muito dele. Talvez no futuro eu faça um episódio só acerca disso. Poderia ter citado também São Luís IX, que foi um dos reis mais influentes nas cruzadas, um rei francês. Eu poderia ter citado muitos virtuosos, alguns nem tanto, alguns de grande força, mas que cederam em algum momento da vida para os desejos. Mas eu preferi citar Napoleão. E por quê? Porque Napoleão ele representava o homem de grande potencialidade, que era um gênio militar, queira ou não. Ele tinha estratégias militares que grandes reis, grandes imperadores invejariam. Ele entra como general francês num contexto desfavorável, onde a Revolução Francesa estava perdendo espaço. A França ia ser derrotada. Se não fosse por Napoleão, a Revolução Francesa teria acabado. Porque os nobres da região, os Habsburgos e as outras famílias, não iam demorar muito tempo para acabar com eles, porque você não pode comparar o poder militar de uma família, de uma nobreza que luta há milhares de anos as mesmas guerras, com camponeses, com os plebeus que lutavam pela primeira vez, que tinham exércitos desorganizados e que simplesmente saíram de suas fazendas e foram lutar. Porém, Napoleão agora, com um exército melhor, na Itália derrotou todos os Habsburgos. Se tornou imperador francês, derrotou a antiga nobreza e quis fazer o seu império uma cópia de Roma, uma cópia do Sacro Império Romano Germânico da era carolíngia. Ele queria ser como Carlos Magno. Então ele mandou fazer uma coroa que era idêntica à de Carlos Magno, e para ser honesto não era tão idêntica assim, mas grandemente baseada.
Então se você procurar a coroa de Napoleão no Google, você vai ver que tem a figura de Augustus, que se repete muito na Catedral de Carlos Magno de Aachen, na Alemanha, porque eles tinham muitas joias de estado, joias imperiais, que o rosto de Augustus era talhado ali. Porque Carlos Magno, antes de ser o sacro imperador do Império Romano Germânico, ele era imperador dos romanos. Eles se consideravam sucessores legítimos do Império Romano. Então, antes de ser rei dos francos, rei dos lombardos, ele era o rei, o imperador romano. O primeiro império cristão levava o nome de Império Romano. Por questões históricas depois, as pessoas começaram a chamar de Sacro Império Romano Germânico. Mas se você chegasse em qualquer rei daquela época, e se você ainda ter o prazer de conseguir chegar, pergunte para ele que ele vai dizer que ele era um imperador romano. Enfim, Napoleão procurou copiar toda a estética. Então ele dizia que ele era um imperador romano. O seu filho era chamado pelo próprio Napoleão de imperador de Roma. Ele tinha se casado com uma Habsburgo, como eu já tinha dito no último episódio. Ele era casado com Josefina, uma mulher também que saiu de uma extrema dificuldade e tem um caráter muito semelhante ao dele, uma história muito semelhante à dele. Ele a trocou simplesmente porque ela não dava filhos, mas ele gostava muito dela, porém ele queria sucessores. Se casou com uma Habsburgo, conseguiu ter um filho que ele chamava de futuro imperador de Roma, mas de romano aquilo não tinha nada. Ele poderia ter grandes qualidades. Ele era um homem com um tamanho ímpeto. Se ele queria, ele conseguiria conquistar. Esse é o tipo de homem que, por anos, o mundo tradicional precisou dele. Mas o homem se tornou mole. Então, tal como, por exemplo, o rei Luís XVI da França teve 1000 chances de parar a revolução, e ao invés de fazer isso ele dava direitos aqui e pensava, ok, vocês são meus opositores, vocês querem minha cabeça fora do meu corpo, ok. Eu não vou matar vocês, porém, eu vou dar um direitinho aqui. Então se contentem com isso. Aí os revolucionários pensavam, ok, ele deu um pouquinho de direito pra gente. Vamos cobrar mais direito e mais direito até o ponto que a gente se fortaleça e consiga derrubar ele. E foi o que aconteceu. Ele primeiro deu um lugar na corte, depois que ele deu um lugar na corte, ele começou a fazer com que os votos valessem um pouco mais. Depois disso, ele começou a proibir as reuniões, somente, não fazia nada com os indivíduos em si. E eles começaram a se reunir numa quadra de tênis. Reunião em reunião, invadem a Bastilha, conseguem capturar o rei e matam a família do rei inteira. Se vocês pegarem a acusação que os revolucionários faziam a Maria Antonieta, que era a esposa do Luís XVI, vocês vão ter noção do porquê que admirar Napoleão em sua moral e no que ele significa de maneira essencial é um retardo completo. Eles diziam que, por exemplo, Maria Antonieta tinha relações íntimas, sexuais, com seu filho de 9 anos. Era uma das acusações. Haviam provas? Nenhuma. Mas eles acusavam ela disso. E quando isso foi dito no tribunal, a própria Maria Antonieta se levantou da cadeira que ela estava sentada para ser julgada e clamou para todas as mães, para que ajudassem. Todas as mães que eram contra ela, pois elas eram revolucionárias, disseram que aquilo só podia ser uma tamanha mentira. Taxaram ela como lasciva, como louca, como maluca, simplesmente para acabar de tirar a cabeça dela do pescoço. E conseguiram. Acusação vai, acusação vem. Ela deixou uma carta para sua cunhada, em que ela diz todo o amor pelos filhos dela, por sua família, que sempre procurou cuidar dos filhos, e foi guilhotinada. A Revolução Francesa marca a queda da ligação de Deus com qualquer povo que seja. Porque se o rei, em uma época, representava a ligação que os homens tinham com Deus, se o rei deveria ser o governo de Deus na terra, deveria ter essa função, tinha acabado naquele momento. Napoleão, anos depois, quando é coroado imperador francês, ele tira a coroa do Papa, porque o Papa coroava todos os imperadores. Ou seja, o pontífice da igreja coroava o rei.
você tinha uma ligação total da igreja, do sagrado, com o governo temporal, que se tornava sagrado também. Naquele momento, Napoleão tirou a coroa das mãos do Papa, mostrou para todos e se coroou. Marcava o governo do homem pelo homem por razões baixas, por uma moral, por um ideal efêmero. Então, posteriormente, os revolucionários pensaram em derrubar catedrais, e só não fizeram isso com Notre Dame, por exemplo, porque eles não teriam onde colocar os escombros. A catedral que pegou fogo, se eu não me engano, em 2016. Eles fecharam mosteiros, igrejas e transformaram em edifícios públicos. Ou seja, quanto mais aquilo era transformável em um edifício público, se a igreja tivesse uma arquitetura mais simples, ela iria virar. Mosteiro, a mesma coisa. Houve também a vontade de fazer uma religião própria para a Revolução. E quando eu vi, um tempo depois, que os comunistas quiseram fazer a mesma coisa, assim, anos atrás, eu achava isso uma loucura. Só que os próprios franceses fizeram isso, ou tentaram fazer, só que não foi pra frente. Porque você precisa um pouco mais de tempo para fazer com que as pessoas larguem da religião delas. Hoje, se você fizer uma religião que os próprios revolucionários franceses tentaram fazer durante a Revolução, cairia muito bem. Muita gente iria aceitar isso. Só que na época não, eles esqueceram disso. Você precisa de um tempo a mais de desvalorização da tradição e do que é correto, do que é moral, do que é virtuoso, para conseguir fazer uma coisa dessas. Enfim, Napoleão, como eu já disse, príncipe da Revolução, leva isso para toda a Europa. Eles mudam o calendário, mudam o relógio agora tem 10 horas, o calendário não é mais ligado ao Império Romano, mas ligado somente às estações. E tudo que um dia foi ligado à tradição, em qualquer grau que seja, naquele momento foi destruído. Napoleão levou isso para toda a Europa. Uma coisa, antes de falar de como isso se expande para fora da Europa, que eu esqueci de citar no início, e que eu com certeza deveria ter citado, porque ia fazer uma grande diferença, é que na Idade Média havia um ideal cavaleiresco do que um homem, do que um cavaleiro deveria ser. E eram baseados em 9 homens, que eram chamados de 9 dignos, que reuniam 3 hebreus, que era o rei Davi, Judas Macabeu e Josué, os 3 cristãos, que eram o rei Arthur, Carlos Magno e Godofredo, e os 3 gentios, os 3 pagãos, que eram Heitor, Alexandre Magno e Júlio César. Uma coisa que é interessante é que o brasão do rei Davi era composto por uma harpa. E era uma harpa porque ele era um poeta. Ele também tocava harpa, lira e cantava a sua poesia. Ele compôs inúmeros salmos. Qualquer um que tem contato mínimo com a Bíblia sabe disso. Só que o que isso tem a ver com a harpa e com a lira, que era a mesma lira que Alexandre tocava, a mesma lira que Aquiles tocava, é que poesia antigamente era acompanhado de música. Ou seja, você cantava a poesia. Não existia uma simples recitação, eram cantos. Então, se você pegar, por exemplo, o túmulo de Luís de Camões, que hoje está no Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa, se você tentar pegar qualquer foto na internet, você vai ver que vai ter uma lira e 2 arcos romanos em seu túmulo. Porque ele era um poeta. Porque ele não só recitava, pois ele cantava. E se você pegar, por exemplo, os Lusíadas e olhar os capítulos, tu vai ver que não se trata somente de capítulo 1, capítulo 2, mas sim cantos. Então, por exemplo, o primeira estrofe de Lusíadas se chama Canto 1. Então, mesmo recitando, ela é feita para soar cantada, com uma lira. Então, por exemplo, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados,
mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Eu não tenho nenhuma harpa aqui, nenhuma lira, só que soa cantado, e um poeta cantava. A música não era dividida da palavra e a palavra não era dividida da poesia. E as epopeias como Odisseia, Eneida, Ilíada, de Homero, até a Divina Comédia, um pouco menos, mas entra claramente também, eram todos cantados. Então sempre que você abrir um livro desses, você vai ver que se trata de canto 1, rapsódia 1, em qualquer um que seja, desde Odisseia e Ilíada até Divina Comédia e os Lusíadas. É uma coisa interessante, um costume interessante que era ligado aos poetas, que era de manter a tradição. As histórias, como eu já disse, que eram contadas, e que o próprio Aquiles cantava em sua lira, era poesia. O trabalho dos artistas naquela época não era questionar o governo, era manter o povo dentro de uma tradição, manter o povo dentro de sua história, de sua fé. Enfim, depois da morte de Napoleão, exilado numa ilha, quando ele já tinha tentado voltar para a França, teve aquele episódio do "Atirem em mim, atirem em seu imperador se querem", em que ele voltou para a França, se deu de cara com o exército e mandou que atirassem nele se quisessem. Ninguém atirou e ele simplesmente governou novamente o exército francês para mais uma guerra. Não conseguiu vencer. Foi novamente exilado para uma ilha e morreu lá. Falei mais detalhadamente disso no último podcast. Então surge Dom Pedro I no Brasil. Dom Pedro I, filho de João VI, príncipe de Portugal, veio para o Brasil. Enquanto o pai tinha que voltar para Portugal para cuidar do trono de lá, o seu filho ficou no Brasil. Ele era fanático por Napoleão. Então ele tinha os mesmos ideais, a mesma moral. Dom Pedro I, no geral, era um liberal. Ele era um anti-tradição. Então, por exemplo, ele lutou muito contra seu irmão, Dom Miguel, que defendia a monarquia absolutista. Então, quando Dom João VI morreu em Portugal, ele voltou para Portugal para batalhar com seu irmão e deixou Dom Pedro II, o filho dele, no Brasil. Conseguiu assim derrubar a monarquia absolutista, instalou uma monarquia de parlamento, onde o rei ele só aparece como uma figura pública, ele dá oi, mas na verdade ele não tem tanta decisão assim. Aliás, ele não instaurou a monarquia absolutista de primeira, mas com certeza a monarquia que ele colocou tinha muito menos poder do que as anteriores. E, antes disso, ele tinha dado a independência do Brasil. Uma coisa que poucas pessoas pensam é que o Brasil não era um estado independente de Portugal, não era uma simples colônia, era a extensão de Portugal. Então, o rei Dom João VI, quando vem para o Brasil, ele vem para ser coroado. No Brasil. Ele foi aclamado no Brasil. Como eu já disse, os reis não eram simplesmente coroados. Eles eram aclamados pelo seu exército, imitando Dom Afonso Henriques na Batalha de Ouriques. Simplesmente chegavam, aclamavam o rei para mostrar como que o exército, os militares, queriam ele lá, como se ele tivesse acabado de vencer uma batalha simbolicamente, que se trata das origens de Portugal. E ele foi eleito no Brasil, foi aclamado no Brasil. Brasil não era um lugar de exploração, era Portugal. Quando alguns dizem, os portugueses roubaram o nosso ouro, o português não roubou o ouro de ninguém. O Brasil era Portugal. Portugal fazia uso de seu ouro. Boa parte dos que moram hoje no Brasil não necessariamente são descendentes do Dom João VI, obviamente, mas são descendentes de outros portugueses que vieram na mesma época com o rei. O brasileiro, ele não era a parte de Portugal, ele era Portugal. Então todo esse papo de roubaram o nosso ouro é uma mentira. Como você rouba algo que é seu? O que se pode dizer é que Dom Pedro separou o Brasil de Portugal.
Dom Pedro I no Brasil, que é o Dom Pedro IV de Portugal, como eu já disse, era liberal. Ele acreditava que o homem deveria ser livre e que todos eram iguais, em sua essência, o que é obviamente uma mentira. Você pode ter um corpo e você pode ter uma alma, mas isso não te faz igual ao próximo, te torna semelhante. Na essência, na verdade, o homem é igual. Todos têm corpo, alma e espírito. Mas no acidente e em todas as outras questões, difere totalmente. E ele acreditava que manter o Brasil parte de Portugal era uma exploração ao Brasil, aos moldes de Napoleão. Ele simplesmente queria a independência por querer a independência. E foi o que ele fez. Separou o Brasil de Portugal. Portugal se tornou amputado e Brasil se tornou órfão. Por conta disso surge o Brasil. De uma relação direta de Napoleão, ou melhor, de uma inspiração direta de Dom Pedro com Napoleão, com ideais revolucionários franceses. Dom Pedro não queria um rei, ele queria uma república. Dom Pedro não queria um absolutismo, ele queria um rei de fantoche. Tal como Napoleão, ele não queria Deus guiando os homens a partir de um rei escolhido. Mas ele queria simplesmente um homem que era igual a todos, liderando a todos. E foi o que aconteceu. No que diz respeito à ligação de Dom Pedro com a religião e o que ele fez no Brasil, teve um episódio que, quando ele estava na Ilha da Madeira, ele foi para um convento conversar com algumas freiras, fez um filho em uma freira, fez um bastardo, e depois que o filho dele nasceu dessa freira, ele disse que iria tirar todas as freiras daquele convento e que assim que a última freira morresse, aquilo viraria um estabelecimento público, tal como fizeram os franceses na Revolução. O que é totalmente sabido que ele tinha dezenas de bastardos, tem alguns até hoje que cobram, que clamam que são descendentes de Dom Pedro I, e pode ser verdade mesmo. Muitos são. E quando eu digo muitos, não são 1000, ok? Não são milhares, são algumas dezenas. Ok? Não precisa levar isso ao pé da letra, mas enfim. Leopoldina, que era esposa do Dom Pedro I, que era da família Habsburgo, escrevia também muito para a Áustria, porque ela tinha muito medo da inspiração que seu marido tinha em Napoleão, da admiração que ele tinha pelo próprio. Porque o próprio Napoleão havia derrotado a família dela nas batalhas na Itália, no norte da Itália. Então ele escrevia dizendo que não via como uma Habsburgo poderia estar casada com um rei que gostava tanto de um homem que queria todos os reis fora da Europa, que não acreditava em reis de fato. Era um simples domínio político de estética tradicional. Não passa disso. Era uma essência revolucionária, destruidora de tradições. Não ia nada além disso. Então Dom Pedro volta para Portugal e deixa Dom Pedro II no Brasil. Dom Pedro II tinha muitas qualidades, de fato. Não dá para negar que ele era um imperador de primeiro mundo no Brasil. E quando eu digo de primeiro mundo, não é necessariamente o portador da virtude e da fé, não. Mas quando você tem um homem que fala 20 línguas, traduziu dezenas de livros para línguas exóticas e era chamado de O Magnânimo no Brasil, é claro que isso é algo para se destacar. O Brasil poderia ter tido um rei pior que Dom Pedro I. Dom Pedro I, um puramente revolucionário. Mas teve Dom Pedro II, que teve inúmeras falhas, mas que obviamente era uma personalidade respeitosa dentro de seu contexto. Eu creio que se Dom Pedro II tivesse nascido algumas centenas de anos antes, ele poderia ser um rei ainda mais memorável e no melhor contexto possível. Porém, não foi o que aconteceu. Apesar de todos os bons pontos de sua personalidade,
ele tinha um flerte muito grande com a República. Então houveram visitas que ele fez para os Estados Unidos e dizia que preferiria ser um presidente do que imperador. E era muito também o seu costume de se vestir como um burguês ao invés de imperador. Ele era chamado de o imperador cidadão, porque ele não usava muito dos trajes majestáticos, mas sim de simples ternos, como burgueses da época se vestiriam. E apesar dele ter um gosto muito grande pela cultura erudita, pelo que era nobre, ele também tinha grande admiração pela República. Quando se fala que Dom Pedro II teve dezenas de chances de parar a Revolução Republicana, não é brincadeira nenhuma. O que aconteceu com ele foi semelhante ao que aconteceu com o rei Luís XVI na França. Dom Pedro tinha um método que muitos gostam, mas que por vezes acaba não sendo tão eficaz assim, de não reprimir, em qualquer circunstância que seja, os seus opositores. Então era muito comum você pegar jornais de posição republicana zombando dele, e isso rondava pelas cidades e não havia nada que ele fazia, pois ele acreditava demasiadamente na liberdade de expressão, independente do que esteja se falando. Se está falando, foi feito por um homem, e esse homem é idêntico a mim, logo não há por que, em qualquer maneira, castigá-lo. Mesmo que eu seja um rei, e mesmo que eu tenha um serviço a ser feito, ele deve falar o que ele quiser. É assim que pensava Dom Pedro II, por influência de seu pai, porque ele admirava muito Dom Pedro I. Ele deixou de ver o pai quando ele era uma criança, e ele idealizava muito a imagem do rei soldado que o pai era. O que aconteceu também com a segunda esposa do Dom Pedro I, a Dona Amélia. Como ela ficou pouco tempo com Dom Pedro I depois da morte de Leopoldina, ela idealizava demais ele. Pensava, nossa, como meu marido é um santo e como ele foi sempre bom comigo e como ele mudou comigo. Muitos historiadores dizem que ela só pensava isso porque ele não teve tempo de fazer besteira com ela, porque a maior parte do tempo que ele esteve com ela, ele estava longe dela, e o que ele fazia ela não tinha nenhuma maneira de saber. Ele pode ter mudado? Pode. Eu particularmente duvido, mas fica a escolha de vocês. Enfim, por conta da grande admiração que ele tinha pelo pai dele, ele acabou herdando de seus ideais. E quando a Revolução Republicana começou no Brasil, obviamente, ele não gostou daquilo. Mas ele deveria ter sido muito mais duro com todos que faziam isso com ele. Ele queria ser um imperador mais do que um presidente. Porém, isso não quer dizer que você vai querer ser extraditado do seu país. Que você vai querer ser enviado para Portugal ou para França e não voltar para lá durante 50 anos. Então ele quis sim permanecer no Brasil, mas ele fez isso com uma mão tão fraca, o que foi diferente do que ele fez na Guerra do Paraguai, o que prova que se ele quisesse ter uma mão forte, ele faria. E é sempre dito que ele tinha uma mão forte, tanto que ele arranjava muita encrenca com a família quando ele era criança, que ele batia nas pessoas próximas a ele, como criança, obviamente, não estou falando de um adolescente ou de um adulto. Ele tinha isso na sua personalidade, ao mesmo tempo que, quando ele teve uma guerra para lutar, ele queria a cabeça de Solano Lopes, que era o ditador paraguaio da época. Ele tinha mão forte para quando ele queria, mas quando se tratava do povo dele, da república, ele afrouxava. Ele pensava, não, é o povo, eles são semelhantes a mim, eu devo deixar. Ele gostava muito também do escritor Victor Hugo, que era ateu. E se você ler os livros dele, como por exemplo o Corcunda de Notre Dame, Os Trabalhadores do Mar, ele sempre critica o que é ligado à realeza, à igreja, e sempre colocando como os maus da história. Se vocês lerem, por exemplo, as primeiras páginas de Trabalhadores do Mar, tem uma parte que ele coloca que
Um padre pegou um bebê de uma mulher que estava sendo queimada e arremessou o bebê novamente na fogueira. Porque é isso que um bom padre faz, segundo Victor Hugo. Obviamente ironizando, mas querendo falar mal. Querendo ou não, o Dom Pedro tinha muito apreço por esse autor. Além da questão que ele era maçom, mas disso pretendo tratar em outro episódio. Assume então Marechal Deodoro, que odiava qualquer coisa que estivesse ligado à realeza, qualquer coisa que estivesse ligado à tradição, à fé, e o Brasil se torna a república que é hoje, sempre procurando tirar qualquer rastro de tradição que o Brasil tenha, qualquer história mais antiga. O Brasil surge de um golpe. E eu sei que muitos de vocês já ouviram isso, ok? Mas eu preciso falar. E é dito também que muitos revolucionários, muitos republicanos queriam ter matado a família real também. Só que essa ideia não foi pra frente porque, digamos que as grandes cabeças do movimento acharam isso demasiado fora de cabimento. Então eles não fizeram. E por pouco que a Revolução Republicana não se torna algo semelhante à Revolução Russa ou Francesa, com a casa real inteira sendo morta, queimada em alguma floresta para que ninguém possa usar nada de relíquia. E novamente, foi o que aconteceu com Nicolau II na Rússia. Ele poderia ter impedido os comunistas várias vezes, e não o fez. Aconteceu que ele foi morto com toda a sua família. E quando eu falo sobre esses cenários, eu não estou simplesmente querendo falar mal, mas estou querendo dizer como as coisas caíram. Quando você está como líder de qualquer coisa que seja, ou quando algo depende de você, independente do lugar da hierarquia que você esteja, você tem que levar isso a sério e manter a mão firme para que o que é mais importante nunca te deixe. É o que os imperadores antigos faziam, ou melhor, os melhores imperadores faziam, e os antigos, se não faziam, sabiam que deveriam fazer. E quando erravam, eles sabiam que erravam. Os imperadores modernos, quando erram e são depostos, quando são exilados, eles erram e botam a mão na cabeça e se perguntam: meu Deus, o que eu fiz? Se no último episódio vocês tinham noção do que fazer, agora vocês têm noção do que não fazer. De levar o que você considera importante e sagrado tão a sério que você tem isso nas suas mãos, contraída forte para não deixar isso escapar, para manter isso em sua vida. Caso contrário, você não condena só a ti mesmo, mas quem está abaixo de ti, quem depende de ti. Um pai que erra no casamento, na família, ele condena os filhos. A mãe que erra, condena os filhos. No caso, o marido condena a mãe e os filhos. A mãe condena o casamento inteiro também, mas ainda mais os filhos. E se você é um filho e não faz o teu dever de filho, você também condena o seu pai e sua mãe, pois o trabalho deles foi inteiramente jogado fora por conta de um mau filho. Tal como os reis, que deveriam ter tido uma mão firme, colaboraram ainda mais para a queda de seus impérios, que foi feito à base de sangue e luta pelos seus ancestrais, viessem a cair. Se você é omisso ao que é mal e ao que acontece ao seu redor, você faz parte disso também. Você para e assiste. É óbvio que certas vezes você precisa de prudência e você não pode fazer muito mais do que parar e assistir. Mas se algo depende de você, algo deve ser feito, de maneira que você elimine esse mal. E muitos hoje têm noção disso. E agora de Dom Pedro I e II no Brasil, depois de ter falado dos grandiosos da Europa e dos homens que também erraram na Europa, chegamos em 2023, nos países de língua portuguesa.
É muito comum hoje que os jovens sintam que há algo faltando e pensem, ok, eu quero fazer algo grandioso, ou pelo menos eu quero fazer com que as coisas sejam boas. Uma coisa que me perguntaram há um tempo atrás é se eu não achava demasiadamente idealizado e realista todo mundo querer ser Alexandre o Grande, e Júlio César e Napoleão e blá 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 que eu citei nos últimos episódios. Eu digo que não, pois em nenhum momento eu disse que todos deveriam ser como esses homens. A verdade é que é muito mais fácil de documentar a vida de um rei do que um homem que escolheu a vida simples. E escolher a vida simples não tem mal nenhum. Você pode escolher homens famosos, mais documentados, mais ligados à história, para tirar uma inspiração primária. Então, por exemplo, você se gosta muito de Carlos Magno. Porém, você não quer ser como Carlos Magno. Você quer viver uma vida sossegada, numa fazenda, no interior. Você quer ter uma família, você quer ter 5, 3, 2, 7 filhos com uma bela esposa. Mas você se baseia no que o homem fez, no que Carlos Magno fez em seu império, para que você faça em sua casa, por exemplo. Você pode também se inspirar em seu avô. Se você conhece bem os seus pais, provavelmente você vai ouvir histórias dos seus avós. Eles fizeram coisas que permitiram que a sua existência viesse a ser algo real. Para que você pudesse existir, você dependeu dos seus avós. Então você pode se inspirar no seu avô que passou um grande tempo de dificuldade, se reergueu e no império da sua família, ele foi muito bem sucedido e colocou o nome dele na história da sua família. Então, não há mal nenhum em você querer fazer algo simples. Você não são todos que devem se inspirar nas mesmas figuras, como eu já disse. Alguns querem ser filósofos e não vão olhar para Júlio César como um exemplo a ser seguido em seus estudos, em seus pensamentos, na sua busca pela verdade. Ele vai olhar para Platão, para Sócrates. Ele vai olhar para Aristóteles, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Entendeu? Então cada um em seu contexto vai ter a sua figura para se inspirar. E mesmo que, independente do contexto em que ele viva, por vezes esses homens vão ouvir as mesmas histórias. Então, como eu tinha dito também, contado no último episódio, aquela fábula de Êxopo do escorpião e do sapo, eram fábulas que eram ouvidas desde a nobreza até a plebe, entendeu? Até os plebeus. E como eu sei que muitos hoje sonham com uma vida simples, que bom que siga, mas nunca se esqueça dos bons exemplos e dos maus exemplos. Porque independente de onde você viva, o mal pode chegar até você. E o bem também. Mas o bem se mantém. Para você chegar até o mal, você precisa deturpar o bem. E se você não conhecer esse mal, você vai deturpar qualquer ordem que possa haver no seu contexto. E é disso que falo. Cada um deve querer ser ele mesmo, no seu melhor. E para isso é necessário se inspirar nos grandes homens. Então, e como eu já tinha dito também, as mulheres, que eu sei que há mulheres que escutam esse podcast, vão se inspirar também nas grandes mulheres. Da sua religião, da sua tradição, de seus contos. Não é à toa que a Bíblia é lida. Se tu dependesse simplesmente das suas experiências para ser alguém, você não teria a Bíblia, você não teria literatura, você não teria contos de povos antigos. Você simplesmente sairia na rua e se conheceria sem antes conhecer ninguém. Mas você não pode ser você mesmo sem antes conhecer alguém que possa te mostrar como você pode ser. E quando eu digo homens, nesse episódio eu não digo sobre o ser humano do sexo masculino. Eu digo também sobre a mulher. Pois os romanos chamavam os homens de vir, em latim, que traduz para varão, e as mulheres para femina. E depois de uma quebra etimológica, nós temos hoje o homem como o ser humano do sexo masculino e a mulher como
do sexo feminino. Mas quando eu digo homem, eu me refiro a ambos os sexos, ok? Para que não soe que eu estou dizendo somente para homens aqui, para seres do sexo masculino. Enfim, com isso em mente, a minha sugestão, o que eu digo para vocês, se quiserem povoar o imaginário, se quiserem traçar linhas, é necessário o homem moderno se inspirar no melhor dos homens e não nos piores. Os jovens hoje sabem que precisam de algo bom, só que eles não sabem o que buscar. Eles olham então para ditadores do século XX, que são tão corrompidos, se não mais, como os ditadores do século XIX e XVIII. Eles sabem que eles precisam de força algumas vezes, e eles se inspiram em covardes que matam inocentes para promover seus ideais, o que é o contrário que era feito antigamente. O homem juntava toda a sua nobreza e a nobreza lutava contra a nobreza de outro lugar. Os camponeses nunca eram envolvidos nessas lutas. Então, por exemplo, num feudo, o nobre ia lutar para proteger o camponês. Esse era o maior exemplo de nobreza, por isso que eles eram chamados de nobres e não de covardes, porque eles davam seu sangue pelos que estavam abaixo dele. E por conta disso, que tem aquele ditado sangue, suor e lágrimas, porque o clero rezava e chorava, por conta disso derramava lágrimas, os nobres lutavam e derramavam sangue, e os camponeses suavam trabalhando para alimentar os nobres e o clero. E havia esse sistema. Há homens do século XX, XIX e XXI que simplesmente matam inocentes, que fazem massacres em igrejas, em cinemas, em mesquitas, achando que são em algum nível nobres por estar fazendo um ato covardíssimo, chegando entre pessoas que não vão lutar com ele e nunca lutariam contra ele, desarmados e matando. E alguns santificam esses homens, como se eles realmente fossem o que o Ocidente precisava para remontar a tradição. São os covardes, que chegam em pessoas que nunca batalharam, que chegam em mulheres, crianças, homens que não têm habilidade nenhuma com qualquer tipo de batalha e atiram contra eles. Isso já aconteceu em diversos lugares do mundo, principalmente na América do Norte, alguns casos mais recentes na Oceania, e sempre por homens covardes, que nunca em sua vida chegariam na frente de um homem armado, tal como eles, com experiência real, e matariam por seu ideal. Esses ideais modernos, muitos provenientes de ideologias do século XX, são a prova da covardia do homem moderno, que quando vai promover seu ideal, se mostra um covarde. E nunca vai conseguir colocar isso em prática a um nível que isso se torne uma realidade. Mas ele não vai sair em nenhum momento de seu quarto com aqueles ideais. Ele morre no sonho, e merecidamente. Não é nisso que o jovem moderno deve se inspirar, mas em homens nobres que deram sua vida por algo maior, por algo divino. Ao contrário dos modernos que tiram a vida de inocentes em nome de raça, em nome de deuses de internet, em nome de suposições acerca de questões raciais, as quais eu não vou tratar aqui. Enfim, caso você não saiba por onde começar e buscar o mínimo de norte para limpar a tua cabeça do que é moderno, decadente e corrompido, é necessário primeiro a literatura. É muito bom ler poesia, ok? Perdão, poesia também, mas é muito bom ler filosofia. Só que, se filosofia
é a busca pela verdade. É o que faz o homem conhecer o mundo como ele é. Você só conhece o mundo caso você pratique aquilo. Caso você só leia e leia e leia, em nenhum momento você vai conseguir fazer com que aquilo seja mais do que meras palavras. Você vai falar sobre o que você leu, blá blá blá. Enfim, como se aplica isso na vida? Não sei. Você precisa primeiramente viver. Então o que eu recomendo? Primeira coisa, saia de casa todos os dias e dê uma volta. Nem que seja de manhã, por exemplo, você comeu e quer digerir a comida, vai fazer o sangue fluir pelo corpo. Saia de casa e veja a gente. Eu sei que tem muita gente que me escuta que tem algum nível de ansiedade, em que sair de casa para eles é uma tarefa duríssima. Nesse caso, a única coisa que eu posso dizer é saia, caminhe, dê uma volta, fale com pessoas, pergunte onde fica determinado local para você saber onde você vai. E mesmo que você saiba, pergunta também, procura socializar. Durante essa caminhada, você não somente vai sentir diferentes ares no rosto, diferentes climas, mas você também vai conhecer diferentes pessoas. Então você vai pedir uma direção para alguém, ela vai te responder de determinado modo. Você vai pedir informação para outra pessoa e ela vai responder de um modo completamente diferente e por aí vai. Você vai conhecer primeiramente que existem tipos diferentes de pessoa e que você é uma delas. E o que eu posso estar falando pode soar óbvio, né? Mas eu sei que muitos que me escutam não sabem na prática. E depois que você estiver saindo de casa, ou melhor, durante isso, você vai buscar na literatura exemplos de boas vidas. Um dos livros que eu mais gosto e que é muito fácil de ler é Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. Ele é um romancista que escreveu muitos livros acerca de espada, no geral, então vai desde a cavalaria aos guardas do rei, do cardeal, etc. E dentro desse livro, você consegue ter noção do que era, mesmo que de uma maneira um tanto quanto romantizada, mas você consegue ter noção do que era a vida de um cavaleiro no século XVI. Então, esse livro é composto por 4 personagens principais, em que você vai conhecer quase que como 4 faces de um mesmo homem. O principal deles, ao meu ver, é Athos. Ele representa os valores. Ele representa o homem austero, o homem que leva a sério os seus valores. Então, Athos é o homem que conhece sua família, é o homem que tem uma origem da qual ele respeita completamente. Ele era o Duque de La Fère. E durante o livro todo, ele representa o homem que não somente é culto, mas também muito forte. O homem que conhece sua história. E ele faz com que o personagem principal, que é o D'Artagnan, conheça o que ele deve ser. E o personagem que ele se inspira praticamente o livro todo. Tem uma parte no meio do livro que descreve esse personagem, que eu não vou conseguir ler aqui agora. Mas diz como que ele, apesar de sua estatura mediana, porque tinham mais 2 companheiros ao lado dele, que eram Aramis e Porthos. Porthos representava a força bruta, sem muito lapidamento, ele era bruto por ser bruto, e Aramis, que era um cavaleiro mais delicado. Ele era um homem que era tão culto, se não mais, tão erudito, se não mais que Aramis, que era o mais delicado, e tão forte, se não mais que Porthos, que era a força bruta. Então ele era o homem de força, era o homem de cultura, era o homem que praticava esportes, e era o homem que lia também, lia em grego, em latim, era conhecedor de tudo o que a vida podia permitir que ele fosse. E acima de tudo ele mantinha seus valores, tinha uma honra tremenda. Nunca seria como um covarde, mas sempre daria sua vida, mesmo que fosse nas batalhas mais insignificantes. Porque ele sabia que era assim que um cavaleiro deveria se portar.
como um homem de honra, como um homem de valores nobres, que é exatamente o contrário do que muitos endeusam como um herói ou qualquer coisa assim do tipo. Um homem que em nenhum momento põe o seu peito a ser ferido para apoiar qualquer coisa que esteja em sua vida, pois ele sabe que não vale a pena ser apoiado, não vale a pena arriscar pelo que ele acredita. E além de Athos, que é o cavaleiro do livro, homem de grande valor, homem culto, homem forte, homem conhecedor, e que o próprio livro descreve ele como uma espécie de Aquiles, nós temos então Aramis. Aramis é o homem mais erudito dos três. Ele é um religioso, ele entra na guarda dos mosqueteiros porque ele havia sido desrespeitado por um homem, porque ele era muito fraco fisicamente antes de entrar para a guarda. E o homem chegou nele, o desrespeitou na frente de uma garota, e ele não fez nada porque ele era fraco. Apesar dele ser um homem religioso, ele era fraco. Então ele começou a lutar treinar esgrima com Athos, começou a ter noção do que poderia ser uma força com Porthos, e ele se tornou um mosqueteiro. Diferente de Athos, mas ele se tornou um mosqueteiro. O que mostra que o homem, que ele é da pura teoria, ele não pode simplesmente viver no mundo das ideias. Porque em algum momento ele vai ser desafiado a usar essas ideias na realidade. E mesmo que ele queira ser um homem mais das ideias do que da ação, que não tem problema nenhum, há de haver um mínimo preparo. Ele obteve isso e se vingou desse homem. É claro também que ele não é o exemplo de moral perfeita, ele tem algumas incongruências, por exemplo. Ele tem amantes, mesmo querendo ser um padre. E durante o livro todo ele mantém essa faceta de religioso, mas de vez em quando ele se mostra com amantes uma hora ou outra. Coisa que Athos nunca fez o livro inteiro. Ele sempre se manteve longe de qualquer mulher que seja, porque ele havia sido traumatizado, isso vocês vão ver no livro, mas ele também queria ter o tempo dele, antes de buscar qualquer outra coisa que o comprometesse de fato, para ser o melhor homem que ele pudesse ser. Não por um motivo bobo ou idiota ou materialista, mas ele sabia que o que viria dele teria de ser da melhor maneira possível. E antes que vocês leiam o livro e pensem, ele não teve filho, ele é como um homem que rejeita o casamento. Não, ele teve sim, ok? Há uma continuação dos Três Mosqueteiros que o filho dele se torna um dos personagens principais. Estou dizendo isso porque isso não vai aparecer no livro, mas antes que vocês tenham a interpretação errada. E Porthos, ele é como que a força bruta dos Três Mosqueteiros. Ele é um homem que não é culto, ele não é erudito em nenhuma área, ele se deixa levar pelos prazeres baixos, ele tem inúmeras amantes, mesmo que elas sejam muito feias, ele fica com elas por puro interesse. E ele simplesmente representa o homem que, mesmo tomado pelos desejos, ele tem mínima honra. Então, uma coisa que vocês podem perceber no livro é que, apesar dele ter de tudo para ser um homem ruim, ele sempre se mantém fiel aos amigos. Um amigo deles é religioso e o outro é um cavaleiro. É um homem ideal, é como um Aquiles. É um homem culto, é um homem forte, é um homem que vive o que fala. E ele fala e vive o melhor. Ele representa o contrário disso até certo ponto. Ele só tem a força física, mas ele nunca se afasta desses amigos. O que representa que mesmo que você esteja distante de algo que considera bom, você sempre tem tempo para mudar. Você sempre pode se reunir ao lado dessas pessoas e procurar ser o melhor de você mesmo. E como eu disse, ele não era ruim o tempo todo. Ele dava muitos deslizes, mas sempre procurando manter a honra para os amigos. Mostrando que não é porque você tá mal que você deve se acomodar nisso e você deve buscar mudar. Em determinada hora você vai mudar. E vai ser como você realmente deve ser. Ele é como um elefante. Ele é massivo, ele é forte, ele é alto,
mas é uma simples massa inerte. Isso não diz nada acerca da pessoa dele, não torna ele melhor. O que tira toda aquela argumentação daquele povo é aquela preocupação de que não, eu preciso ser muito forte, eu preciso ser dotado de estatura, porque caso contrário, nada vai dar certo na minha vida. Aí ele vai, pode ter esses requisitos ou não, e ele vive uma vida medíocre, cercada apenas de prazeres baixos. Entende? Não é nisso que habita a perfeição do ser. Não é nisso que habita a felicidade. Mas te torna puramente uma massa inerte e tira de você todo o potencial que você pode conquistar um dia. E D'Artagnan é o aprendiz. Ele é como o personagem que erra no início do livro, ele erra inúmeras vezes. E inúmeras vezes ele mostra que se ele não estivesse ao lado dos amigos, ele poderia ter morrido ou teria cometido um erro por conta de desejos baixos. Ele é como que os três mosqueteiros ao mesmo tempo. Às vezes ele se deixa levar pelos bens, pelos prazeres carnais. Às vezes ele age com grande honra, como Athos. Às vezes ele tem noção da fé e busca auxílio desta, como era Aramis. E no fim, ele faz tudo isso para se tornar o homem mais próximo de um ideal possível, que ele almeja. Por isso que você nunca deve ter em mente que o que eu busco é idealizado. O que eu busco, na verdade, é inalcançável, é tudo um acaso, longe de ser um acaso. Se você realmente é cristão, se você realmente é católico, você sabe que nada disso é um acaso. Muitas coisas acontecem de uma maneira da qual você não pode explicar e você chama isso de acaso. Mas se o mundo é ordenado pela mão divina, então não é um acaso. Você só não sabe dizer o porquê que aquilo acontece. E você deve sempre buscar ser o melhor possível. Nesse livro, tem alguns trechos de imoralidade, de um ponto ou outro, mas vocês têm que entender que isso se aproxima um pouco mais de uma... Na verdade, muito mais de uma crítica do que de fato vocês devem fazer isso. Então, como eu já disse, tem um personagem ou outro que tem um amante. O personagem principal, por vezes, se deixa levar por prazeres carnais, mas isso mostra como eles são imaturos. E como tudo gira em volta de um personagem único, na verdade. Um personagem principal que quer ser o homem mais nobre possível. E no final, ele consegue isso em partes. Isso continua nos próximos livros. E outro que eu quero citar também é o conhecido Madame Bovary, que conta a história de uma mulher. E esse livro vai te ensinar o que você não deve ser. Que conta a história de uma mulher que habitava no convento. E ela começa a imaginar como deve ser a vida dela e pensa, meu marido vai ser perfeito. Meu marido, ele vai ser um homem forte, poeta, conhecedor, atlético, que cavalga cavalos. Ele vai ser lindo, ele vai ser isso e aquilo, ele vai ser viril e vai conversar comigo horas sobre poesia. Era isso que ela queria um príncipe encantado. Acontece que uma hora arranjam um casamento para ela, porque na época os casamentos eram arranjados. Não sou contra, desde que seja bem feito. Posso falar um pouco disso também em outro programa, não convém falar agora. E é um marido totalmente diferente do que ela esperava. Era um marido fraco fisicamente. Ele conhecia uma coisa ou outra, mas não valia muito se ele não tivesse a luz nos olhos, o fogo nos olhos, aquele ardor, aquela virilidade que ela sentia falta. E ele tinha muito dinheiro, só que ela não gostava dele de maneira alguma. E uma característica dos casamentos arranjados é que nem sempre o seu parceiro vai ser como você quer que ele seja. Muitas vezes ele é bom, só não era exatamente o que você idealizava. Às vezes ele é muito bom, é o que você precisa, mas não idealizava tudo assim. Outras vezes, ele simplesmente é o que você quer e se torna por muito tempo.
mas você não pode viver o tempo todo em relação do sentimento que você sente no início. Aquele prazer pela emoção, que é o que ela queria. Que, querendo ou não, muitos homens hoje fazem o mesmo. Então, assim que ela começa o relacionamento com o marido dela, ela começa a trair ele, para sentir a emoção que os livros contavam, que era ter um amante. E ela achava aquilo fantástico. Até que chega um momento do livro que ela começa a desrespeitar totalmente o que os pais dela dizem também. O pai dela manda uma carta, e ela, ao invés de ler a carta, que é uma carta de saudade de um pai para uma filha, ela ignora totalmente o conteúdo e olha somente os erros gramaticais da carta. E nossa, como eu odeio o meu pai, que é burro. E ela odeia o pai dela o livro todo. E ela conhece um farmacêutico nesse livro que representa como que a serpente do Éden, que convence ela a fazer tudo o que é errado por uma suposta razão. Então ele diz que, na verdade, o prazer está nas coisas materiais e a felicidade deve ser buscada na matéria. Ele gostava muito de Kant e de Voltaire, de filósofos modernos, do iluminismo, Iluminismo, não só o iluminismo que influenciou a Revolução Francesa, mas no caso de Voltaire, um filósofo que está extremamente ligado a esse segundo movimento. E por conta disso, de cumprir o papel da serpente, ele mostra para ela o tempo todo como que o mal deve ser feito de, entre aspas, uma maneira racional, por uma maneira racional. Então tudo que ela faz de mal é por uma razão. Então ela faz algo ruim, não, mas aqui tem essa razão aqui. É porque a felicidade, na verdade, deve ser buscada na carne, na matéria, e toda essa questão de que eu preciso ser algo além, que eu preciso ser algo um pouco mais idealizado num bom sentido, idealizar algo proveniente de fonte divina, isso é besteira, Deus não existe. O que eu vou fazer aqui? E ela continua fazendo isso. Até que chega ao ponto que ela morre, depois de ter condenado a filha e o marido nas más escolhas. E é o que a maior parte dos homens modernos hoje fazem. Buscam as coisas por um simples sentimento. Buscam encher o coração de prazeres carnais, de fornicação, de gula, de luxúria. Como eu disse, você arriscaria a sua vida, você daria um peito por uma fornicação? Não, você não daria, porque você sabe que não vale. Você daria sua vida por uma ideologia moderna do século XX? Não, você sabe muito bem que você não daria, porque não vale. Agora, quantas pessoas não deram sua vida como mártires? Que todas elas lutavam por Deus. O que diria Carlos Magno? O que diria o rei Arthur? O que diria Godofredo, que foi, entre aspas, o primeiro rei latino de Jerusalém, que levou o catolicismo para a Terra Santa? Todos esses deram ao máximo sua vida. Ricardo Coração de Leão também. Eles sabiam pelo que morrer. Os outros homens do século XX sabiam naquele momento em que levavam uma bala no peito que, na verdade, tudo que eles lutavam não valeu nem um pouco a pena. E se arrependiam no mesmo momento. Enfim. Sobre essa questão das ideologias do século XX eu posso tratar depois, em outro episódio. Mas o meu foco neste segundo episódio foi que vocês tivessem total noção do que mata um homem e do que não fazer. Se vocês souberam no último episódio o que fazer, agora vocês sabem o que não fazer. Como fazer com que sua vida seja arruinada, com que seus valores sejam mortos, em troca de uma suposta razão, em troca de uma suposta resposta racional.
Agora você sabe exatamente como arruinar sua vida e quem deve seguir para que isso aconteça. Agora que o tema principal foi finalizado, chega a parte do programa em que eu leio uma mensagem de algum de vocês, que é escolhida de maneira aleatória, para responder seja lá qual o assunto seja esse. Eu admito que no primeiro episódio não foi tão aleatório assim, eu escolhi, porque tinha tudo a ver com o primeiro episódio, e nesse não vai ser tão a ver assim. Tem um tema completamente diferente que é a saúde física. Porém, eu farei uma leitura de e-mails no próximo episódio. E vocês têm duas possibilidades de me mandar mensagem para eu ler. A primeira é simplesmente mandar no meu e-mail luisfsolares@gmail.com, vai estar na descrição, ou entrar no meu canal do Telegram, se inscrever e mandar uma mensagem nos comentários das postagens, de preferência na última, e usando a hashtag Solares. Então coloquem hashtag, a tag Solares e a mensagem. Eu digo para vocês colocarem porque senão eu não vou conseguir ver. Ela vai se perder no emaranhados de mensagens do grupo e eu não vou achá-las com tanta facilidade. Mas se vocês colocarem, pronto. Colocou a hashtag, o tema, escreva assim, hashtag Solares e o tema da mensagem. E a mensagem logo após. Que aí eu vou conseguir ler com maior facilidade. E me diga se você quer seu nome citado ou não. Alguns vão querer, outros não. Então me diga de antemão. Pois se não disser que quer o nome citado, eu não vou citar. E se disser que não quer também, não citarei de maneira mais reforçada ainda. Enfim, vamos lá. Mensagem de anônimo. Amigos, já estou há praticamente 2 semanas sem dormir direito. Pego no sono sem problemas, mas acordo de madrugada para ir ao banheiro, volto a dormir e acordo cedo. Tenho dormido em torno de 5 horas apenas por noite, no máximo. Acordo muito mal. Quero dicas de como regular o sono. Já malho todos os dias, suplementação tá em dia, vitaminas também, alimentação também. Ok. Eu vou dar alguns conselhos e algumas soluções para que isso acabe. Quando você vai dormir, você tem que ter muita atenção a 2 coisas, a luz e a temperatura. Dependendo do lugar de onde você durma, tu não vai ter um clima apropriado para cair no sono. Suponha que você mora no norte do Brasil e tá muito calor, você não tem ventilador e você dorme com cobertor. Vai ser muito difícil de dormir. Suponha que você mora no norte de Portugal e você está no meio do inverno e está tentando dormir sem roupa. Então a primeira coisa que tem de se ter em mente é, se estiver calor, procura equilibrar a temperatura, de preferência com ventilador. Coloque menos roupas. E se quiser cobre, não tem grandes problemas, mas coloque o mínimo de roupa possível. Coloca só uma roupa íntima ali e vai dormir. Acabou o problema. E apague o máximo de luzes possível. Caso esteja frio, é o inverso. Coloca mais roupas e novamente apaga a luz. Porque quando você vai dormir, uma das coisas que vão te dar sono é uma temperatura mais amena e um sossego, uma falta de luz. Então, se vocês notarem, por exemplo, é muito comum que o pessoal do interior de determinado estado durma comumente mais cedo. Porque como eles têm menos energia, desceu o sol, acabou, não tem o que fazer. Eles querem dormir para acordar às 5 da manhã do outro dia. Então, primeira coisa, temperatura amena, equilibrada, de preferência um tanto quanto abaixo da temperatura ambiente que já está. Escuro total, porque você dorme à noite e o sol está no céu durante o dia. Então luz só nas ruas para iluminar teu caminho. Dentro de casa, apaga ao máximo. Celular, deixa de canto pelo menos 1 hora antes de dormir. E eu digo isso por quê? Por conta dos raios ultravioleta também, isso aí já é bem sabido.
Só que grande parte das pessoas tem muito problema na hora de dormir porque elas estão muito ansiosas, elas estão esperando uma notificação, elas estão esperando isso e aquilo. Então elas não vão dormir porque na verdade elas vão olhar o chat delas e ver besteira na internet. Então, o que você faz? Desliga o celular ou diz para todo mundo que você vai dormir e faz outra coisa. Lê um livro, por exemplo. Pega uma luminária, aponta para o livro, de luz fraca, e vai lendo. Que seja o suficiente para você não forçar a sua vista, mas o suficiente para não ser uma luz que irrite seus olhos. Então lê ali durante um tempo, calmamente, porque ler é uma espécie de meditação. Se você lê pensando, eu estou lendo, você não consegue ler. Para você ler bem, você tem que entrar num estado de fluidez. E quando eu digo ler, é livro de literatura, ok? Não é nenhum tema abstrato para você ter que ficar coçando a cabeça enquanto lê. Não, é um livro de leitura mais fluida, dependendo do seu nível de leitura, né? Então vai lá, para, se concentra durante um tempo e entra naquele estado de fluição, que você está lendo o livro e você só está pensando nas coisas que aparecem no livro. Você não está pensando demais que você está lendo. Você só flui durante a leitura. Com uma luz amena. E toma um chá de camomila. Ajuda muito. Te deixa muito relaxado. E outro conselho é que você coma uma banana antes de dormir. Porque como ela tem muitas fibras, vai puxar um pouco do sangue para fazer a digestão e você vai se sentir cansado. Por isso que é comum que depois do almoço as pessoas bocejem e sintam sono, por conta da digestão. A banana não é um alimento pesado, por isso que é interessante você comer antes de dormir. Porém, o ponto principal que eu quero que foque é da atenção, ok? É da atenção que você dá às mídias sociais, a atenção que você dá ao celular, o que está acontecendo ao seu redor. Se tu tá acordando no meio da noite, geralmente é porque você dormiu ansioso, esperando que alguma coisa acontecesse. Então tira tudo de perto, desliga. Se você precisa receber uma mensagem, deixa o celular programado para que só aquela pessoa que você está esperando a mensagem ser enviada mande. De resto, muta tudo, ok? Desliga tudo. E vai ler um livro 1 hora antes de dormir, você vai ler bem, vai pensar só em coisa que presta e vai dormir bem. Caso isso já seja feito, e você já treina, como eu já disse, foca na temperatura. Toma um banho de... não tão gelado ao ponto que te faça tremer de frio, não. Isso só vai piorar. Mas que te deixe abaixo da temperatura ambiente. Você vai estar refrescado, você vai estar limpo, você vai estar relaxado e com vontade de dormir. Tu vai colocar a cabeça na cama e vai dormir. Ok? Se fizer isso, vai conseguir acordar no dia seguinte, estudar, trabalhar normalmente. E essa ansiedade que você sente na hora do sono que te faz acordar durante a noite vai acabar. Além também de organizar suas prioridades para que você durma cedo. É muito comum que, por exemplo, você durma tarde porque você quer estudar ou que você quer trabalhar em determinada coisa. Aí você acaba dormindo tarde e acordando cedo por conta do alarme. Eu, como vocês podem reparar, estou no interior agora. Acho que vocês conseguem ouvir o galo. Eu tenho os cachorros aqui em casa. No meu quarto, os cachorros, os latidos são muito altos. Porque o cachorro fica bem do lado de onde fica meu quarto, do lado de fora da casa. Então, se eu dormir depois da meia-noite, eu vou dormir mal. Porque nesse caso, o sol vai bater na janela do meu quarto, muito forte, durante a manhã, e os cachorros vão latir para alguém passando na rua. Então vou ser despertado pelo despertador natural. Então entenda seu contexto, tira a ansiedade da noite, ocupa a mente com alguma coisa que presta, come uma banana 1 hora antes de dormir, chá de camomila, escuridão, temperatura amena e que tudo provavelmente vai dar certo. Encerramos agora o 2º episódio da série Solaris. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Esse foi um episódio de informações mais específicas, não tão abrangentes quanto o do último episódio.
Mas foi um prazer imenso gravar isso. Se inscrevam no meu canal do Telegram, mandem um e-mail, como eu já disse, link na descrição. E nos vemos em breve. Fiquem todos com Deus. Fier chevalier, l'éclat de ton armure, comme un soleil attire tous les yeux. Ta loyauté, ton âme toute pure, nous ont conquis et nous voici joyeux. Saint-Georges guide-nous sur la route claire et belle. Saint-Georges guide-nous en nous ferme et prêt à tout. Garde à nos yeux le charme d'un sourire, quand nous souffrons au plein de notre effort. Et laissons-nous s'élever à nos martyrs. Tiens nos cœurs droits quand faibliront nos corps. Saint-Georges guide-nous sur la route claire et belle. Saint-Georges guide-nous en nous ferme et prêt à tout. Ô grand vainqueur de ton séjour de gloire, assiste-nous quand ici nous luttons. Conduis nos pas aux routes de victoire. Jusqu'à la mort, s'il faut, nous te suivrons. Saint-Georges guide-nous sur la